Dia 2 de maio, um dia depois do dia do trabalho. Eu tô aqui de volta aqui no pomar para poder dar continuidade aqui na parte da irrigação, né? Então, o que eu fiz hoje? Eu finalizei as amarrações, a suspensão aqui dos microaspersores, tá vendo aqui? Eu fiz essa amarração aqui para poder sustentar. Peguei os restos mesmo aqui dos cortes, né, que eu tinha feito das podas aqui dos limões, né, dos galhos aqui. Fui separando os melhores galhozinhos mais retos e fui cortando eles com aproximadamente 30, 40 centímetros. Então cortei 100 toquinhos desses aqui e fiz esse tipo de amarração para poder suspender mais, para que possa jogar melhor, né, dispersar melhor a água aqui ao redor do pé. Lógico que ele está pegando aqui em cima, aqui não é o ideal, então eu vou ver o que eu ainda vou fazer aqui para ele poder jogar só aqui embaixo, né? Eu vou ter que desamarrar aquilo dali tudo ali e fazer uma virada nele para ele poder virar aqui para baixo. Ele não torce mais para a direita por conta das emendas lá para frente, por conta dos outros alinhamentos. Então eu vou ter que fazer isso para poder não ficar molhando o tronco ali, né? E evitar a doença. Então o que eu fiz? Depois que eu soltei isso tudo, eu trouxe aqui uma garrafinha de 2 litros para eu poder testar a vazão que isso está proporcionando, tanto aqui embaixo. Você vê que tem algumas linhas aqui que está bem fraquinho. Outro logo ali na frente ele está molhando muito bem. Tá vendo aqui, ó? Olha o tanto que ele está molhando aqui embaixo. Muito bem. Eu ainda vou fazer o canalzinho aqui ao redor aqui, para a água não ficar em contato direto ali com o pé e distribuir um pouquinho melhor. Então já tem aproximadamente uns 40 minutos que ele está molhando aqui e ainda está úmido da terça-feira, quando eu molhei para poder fazer aquele primeiro teste. Então fiz isso daqui, soltei, né? Liguei lá a bomba e ela está jogando aqui em todas as 4 linhas, 5 linhas, né? Na verdade, contando com a última ali, que igual no vídeo passado que eu falei para vocês, que eu preciso comprar mais mangueira, mais uns 50, 60 metros de mangueira, para emendar dali até chegar nessa ponta de cá. Então essa daqui por enquanto não está sendo irrigada, mas eu deixei pronto aqui. Fiz o teste lá em cima com essa garrafa de 2 litros, coloquei o cronômetro e medi quanto tempo que leva para poder encher lá na cabeceira, aquela ponta de lá, e lá naquela outra ponta, assim como aquela ponta dali também e essa ponta de cá, onde ele está recebendo a água. Então vamos lá. Lá naquela cabeceira da direita, que são duas ruas, né? Um registro para aquelas 2 ruas de lá, aquelas 2 ruas ali, e outro registro para 3 ruas, né? Então eu tenho 3 aqui, com mais 2, 5 linhas aqui por 20 de comprimento. Então lá na ponta deram 2 litros em 1 minuto e 1 minuto e 30 segundos, tá? 2 litros em 1 minuto e 30 segundos. Então isso daí na cabeceira. Agora lá no fundo eu fiz esse mesmo teste, né? E encheu essa garrafa aqui de 2 litros em 3 minutos e 9 segundos praticamente. Então fazendo isso, eu sei o que cada uma das plantas ela vai estar recebendo em média de água ao longo desse período. Aí eu vou definir quantos minutos a bomba vai ficar ligada para poder molhar de forma satisfatória os pés aqui. Então fazendo isso, eu vou conseguir controlar. É lógico que esses primeiros pés, as primeiras 1, 2, 3, 4, 5, até ali a 10ª linha, elas vão ser beneficiadas por um fluxo de água muito superior. E aquelas lá embaixo vão estar com pouca quantidade. Então vocês viram que nas contas aí, praticamente aqui na cabeceira recebe 2 vezes mais água do que lá no fundo. Isso aqui por uma distância de 105 metros, tá? Até chegar lá na ponta lá, no último pé são 105 metros.
Então isso vai fazer com que esses 10 primeiros pés aqui, eles tenham uma irrigação mais eficiente do que o restante lá para baixo, do que os outros 40 pés lá para baixo, os outros 30, desculpa, são 20, né? 10 aqui, 10 lá embaixo. Os outros 10 pés lá embaixo. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou manter os microaspersores aqui, nessas linhas aqui de cima, e vou ir fazendo a retirada dos microaspersores lá da ponta para cá. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer rua por rua, né? Na primeira rua eu vou tirar um, vou retirar um nessa rua de cá. E vou ver o impacto disso. E vou tirar um microaspersor até na última lá. E vou ver o impacto disso no volume de água da ponta para cá. Porque eu quero que todos eles recebam em média a mesma quantidade de água. E eu não sei, eu não tenho um manômetro aqui para saber qual que é a pressão de água que está chegando aqui, lá naquela ponta lá, ou qual que é a pressão da água aqui, ali. Eu não tenho um manômetro e isso ia ficar muito caro para poder colocar, para eu poder medir com eficiência a pressão, né? Ou uma válvula redutor de pressão, de fluxo, para tentar maximizar a pressão. Então assim, isso é custo que eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer dessa forma e vou tentar verificar o que vai ficar mais eficiente em termos de irrigação. Porque essa última fileira aqui, eu não coloquei os microaspersores. Então isso daqui está jogando, em média, quase 3 litros aqui. Então essa última fileira daqui, ela está jogando muito, ela está jogando o dobro daquela fileira lá da ponta lá praticamente. Porque ela não tem um microaspersor, já está com esguincho direto. E eu vou retirar os microaspersores, um de cada uma das fileiras lá, vou reavaliar a pressão aqui para cima. Depois eu passo para a segunda fileira nesse sentido aqui, né? Passo para essa segunda fileira de lá para cá, retiro mais e vou vendo o tanto que a pressão vai se equilibrando aqui no restante do pomar. Até que eu consiga ter uma vazão que seja ali na cabeceira, um pouco próxima dessas aqui. Porque eu vou conseguir irrigar de forma satisfatória todas, né, com a média de 6 litros por dia, 10 litros por dia, né, na época da seca principalmente, para que todas elas tenham a mesma quantidade de água. Então, isso vai ser um diferencial para poder manter a irrigação de uma forma mais satisfatória, né? E os pés agora estão bem carregados em relação a novas flores. Isso aqui eu estou fazendo para poder dissolver, né, o adubo que eu joguei. Eu fiz uma cobertura com 20-0-20. Agora, né, fiz várias coberturas foliares. Além das podas, eu fiz as coberturas foliares. Vou fazer outras coberturas foliares para poder manter os frutos aqui no pé. Só que eu vou retirar a irrigação e vou voltar a irrigar só no finalzinho de maio. Porque eu tenho que fazer o estresse nos pés para que esses brotos novos aqui, que soltaram depois das podas e depois dessa manutenção que eu estou fazendo, eles soltem a nova florada, que é a florada que a gente vai aproveitar no mês de setembro, né, praticamente. Então, vocês verem que as pontas deles aqui, ó, legal que a luz bate aqui, dá para ver a diferença certinho. Então isso aqui são novos brotos que já estão nascendo e muitos com floração. Então essa floração que está vindo agora, eu quero que ela vingue, óbvio, né? Mas num período de estresse, os frutos que não tenham sido fecundados, eles não vão estar, não vão se sustentar quando eu fizer o estresse hídrico neles. Então pode ser que aqui a gente ainda perca muito ainda. Nesse nívelzinho aqui, aqui é o chumbinho, né, que a gente chama. Chumbinho, esse daqui eu esqueci o nome, e aquele dali é quase o ping-pong, né, o tamanho ping-pong que a gente chama. Então, isso daqui vai fazer com que eu tenha uma florada boa e uma produtividade que eu espero que seja muito boa, né? Porque eu tenho que fazer outros projetos, né? Quero soltar uma linha de maracujá aqui no meio aqui. Então, eu tenho que ter isso aqui bem controladinho para poder saber de fato o que vai gerar de retorno. Mas é isso. Então hoje praticamente finalizei aqui.
Agora eu vou só fazer esses testes, retirando esses microaspersores lá do fundo e controlando as pressões aqui para cima, para que eu tenha esse incremento de produtividade e irrigação ela aconteça de forma eficiente para todos, né? Não adianta nada eu irrigar muito os pés aqui, se os pés lá embaixo que estão com pouco desenvolvimento, eles não receberem a água de forma satisfatória, né? E os meus tios que tem um pomar aqui próximo aqui falam muito bem que nessa época da seca dá um retorno muito bom, mas se você irrigar o pé de forma satisfatória, isso porque eles fazem no gotejo, que é 1,6 litros por hora. Aqui eu tô com 1,3, 1,5 litros aqui por minuto. Então minha irrigação aqui está muito mais eficiente, né? Então, vamos ver o que vai ser para os próximos capítulos aí agora.